Fala aí, galerinha. Estamos aqui mais uma vez. Dessa vez eu venho trazendo para vocês o capítulo 8 com o seguinte título: As potências industriais tradicionais. Ou seja, semana passada nós vimos o capítulo 7 e estudamos aí os tipos de indústrias existentes, a evolução desses tipos de indústrias e também as revoluções industriais, tá ok? Nesse capítulo, nós vamos estudar as potências industriais principais aí que existem no mundo atual, tá? Nesse primeiro título aqui, a distribuição mundial das indústrias, tem um mapa. Nesse mapa, esse mapa ele não segue as divisões comuns de um mapa, aquelas divisões regionais como países do norte, nordeste, centro-oeste, leste, oeste, países da América Central, países da Europa, ou seja, ela não segue essas divisões, tá? Esse mapa ele segue a seguinte divisão, é uma divisão socioeconômica, ou seja, ele divide o mundo em países do norte e países do sul. Os que estão abaixo da linha são tidos como países do sul, e os que estão acima da linha são tidos como países do norte. Aí você fala, professor, mas a Austrália está na parte de baixo do planeta. Mas observe que a linha ela contorna a Austrália para mostrar, deixar bem claro que por mais que ela esteja na parte sul do planeta, a Austrália ela faz parte nessa divisão dos países do norte. Como eu falei, esse mapa ele não segue os critérios tradicionais de regionalização. Ele é uma divisão regional socioeconômica. O que é isso? Ele divide o mundo entre países ricos, vamos dizer assim, e países pobres, ou se você quiser chamar, subdesenvolvidos ou emergentes. Tá ok? Professor, mas por que esse mapa ele divide o mundo em norte e sul? Isso aqui foi uma divisão proposta pelos geógrafos para mostrar onde são as principais áreas industriais do planeta, onde se desenvolve a indústria de ponta e tudo mais, e onde são as áreas onde essas indústrias vão atuar. Ou seja, vou dar um exemplo. Os Estados Unidos, que figura entre os países de maior industrialização mundialmente, grande parte de suas indústrias não ficam no seu país. Tá? Grande parte das indústrias dos Estados Unidos se concentram em países da América Central, países da América do Sul, países da África ou países da Ásia. Tá? Ué, professor, mas por que grande parte das indústrias dos Estados Unidos não fica lá? Nos Estados Unidos não gera emprego? Não, gente, gera. Os Estados Unidos têm indústrias lá ainda, só que eu estou falando a grande quantidade das indústrias que os Estados Unidos possui. E sem falar que nos Estados Unidos, essas indústrias que possuem lá, tá, são indústrias onde são voltadas a totalmente tecnologia de ponta, como no Vale do Silício, tá ok? Ou escritórios que vão administrar essas indústrias que estão espalhadas pelo mundo. Tá? Mas por que os Estados Unidos então ele está espalhando essas indústrias pelo mundo? Gente, esses países do norte eles visam áreas do nosso planeta onde eles vão adquirir lucros e vantagens. Como assim? Você pega países da América do Sul. Tá? Não é da noite para o dia que você vai fazer empresas do tamanho como a Coca-Cola, uma Chevrolet, uma Ford. Tá? Essas empresas já estão no mercado, essas empresas já têm nome, essas empresas já dominam o mercado totalmente. Então, assim, os Estados Unidos sabendo disso, tá? E os empresários dessas empresas sabendo disso, o que eles vão fazer? Cara, os Estados Unidos, a mão de obra aqui é bem cara se comparar com países da América do Sul. Tá? Nos Estados Unidos, as leis trabalhistas são muito mais rígidas do que países da América do Sul. Então, o que eu vou fazer eu sendo um empresário de uma empresa, de uma grande empresa dessa? Eu vou pegar essa empresa e vou instalar essa empresa, tá? No Brasil, por exemplo. Por que no Brasil? Primeiro, a mão de obra aqui é muito mais barata. Segundo, o Brasil ele tem uma grande quantidade de matéria-prima, então você não vai precisar exportar essa matéria-prima, já tem aqui. Tá? Terceiro, as leis trabalhistas aqui são muito mais flexíveis
do que se comparar com as leis trabalhistas dos Estados Unidos. Ou seja, você transferindo essas empresas para países aí subdesenvolvidos ou desenvolvidos, tá? Você automaticamente vai aumentar o seu lucro, tá? Então, essa divisão norte-sul mostra países que são grandes economias e possuem essas multinacionais, e os que estão ao sul são países o quê? Países aí subdesenvolvidos ou emergentes, tá? Que precisa se gerar emprego e automaticamente eles vão tornar aí esse país mais atrativo para estar recebendo essas indústrias. O que é tornar um país mais atrativo para receber essas indústrias multinacionais? Tá? Tirar leis trabalhistas ou tornar essas leis trabalhistas mais flexíveis, desvalorizar a mão de obra, ou seja, isso tudo aí vai atrair essas empresas mundialmente. Então, tá tranquilo aí? Entender o que é essa divisão norte-sul e como ela funciona? Deve estar se passando na cabeça de alguém aí, porque sempre quando eu dou aula disso aqui, sempre tem uma pessoa que para e olha assim e fala: ué, professor, então a gente ainda é colônia? Exatamente isso, tá? A gente é meio que um formato melhorado de colônia, ou seja, nós ainda cedemos a essas grandes potências mão de obra barata, nós ainda cedemos a essas grandes potências matéria-prima, tá? E nós ainda cedemos a essas grandes potências o nosso território para ser explorado. Tá? Então, essa divisão norte-sul é como se fosse basicamente um novo modelo colonial. Só que esse novo modelo colonial ele é instalado na figura de fábricas e com governantes e leis que vão fazer com que essas fábricas desses países desenvolvidos, tá, queiram cada vez mais se instalar nesses países aí que estão ao sul dessa divisão norte-sul, tá ok? Vamos aqui para o próximo slide. No próximo slide está aqui os 3 países mais industrializados do mundo, tá ali no primeiro tópico, Estados Unidos, China e Japão, tá? Os Estados Unidos tem assim a sua maior concentração industrial, tá? Os seus principais polos industriais, lugares como Nova York, Filadélfia e Boston, tá? E também tem aí no meio oeste Chicago, Cleveland e Detroit, tá? Os cinturões industriais dos Estados Unidos, ou seja, os parques industriais dos Estados Unidos, são chamados de Manufacturing Belt, ou seja, foi o que eu falei lá no outro slide. Os Estados Unidos, além de ter uma expansão de suas empresas para fora do seu país, também tem, tá, suas empresas até mesmo de outros países, atuando lá em seu país. Só que essa expansão dessas empresas para fora do país é muito mais interessante para um empresário, principalmente do setor privado, do que continuar dentro dos Estados Unidos, onde ele vai ter muito menos lucro, tá ok? A outra área dos Estados Unidos aí, no caso fica em segundo lugar, que tem a maior concentração industrial, é chamado de Sun Belt. O que é o Sun Belt? São áreas situadas no Golfo do México e na costa oeste dos Estados Unidos. É a segunda área, o segundo polo industrial dos Estados Unidos. O segundo país mais industrializado do mundo é a China, tá? E a China aí tem seus polos industriais principais como Xangai, Guangzhou e Harbin, tá? São os principais lugares aí, mas também pode se destacar Tóquio, Hong Kong, também como grandes áreas industriais. Aqui eu botei as principais. A China hoje se configura como o maior produtor, como o segundo maior produtor industrial mundialmente, e a China ela vem ganhando o mercado cada vez mais mundial com a desvalorização exatamente de sua mão de obra e a desvalorização do produto. Ou seja, a China ela paga uma mão de obra cada vez mais baixa a seus trabalhadores para que os produtos que esses trabalhadores vão produzir eles se tornem mais baratos no mercado de trabalho. Ou seja, no mercado comercial, tá? Ou seja, quanto mais barato for aquele produto, a produção daquele produto, mais barato ele vai chegar na mão do consumidor. Ou seja, é um tipo de escravidão moderna. Eu vou explorar a mão de obra do meu próprio povo,
ou fazer como os Estados Unidos e outros países fazem mundialmente, explorar a mão de obra de outros povos aí mundialmente, que é quase uma mão de obra escrava, vamos botar assim, e vou vender esses produtos cada vez mais barato e disputar esse mercado comercial mundialmente. Muitos cientistas políticos, historiadores, sociólogos, geólogos, falam que a China meio que vem nessa disputa comercial aí, meio sendo desleal, porque os outros países, quando eles vão se estender suas empresas, eles acabam, por mais ali que as leis sejam flexíveis, a mão de obra seja barata, onde eles vão adotar essas empresas, ainda em comparação com a China consegue pagar uma mão de obra muito, muito mais barata ainda ter uma mão de obra muito mais barata dos seus empregados e automaticamente vender esses produtos muito mais baratos aí também no mercado comercial a nível internacional, tá? O terceiro país aí mais industrializado do mundo é o Japão, tá? As principais áreas industriais do Japão ficam aí na ilha de Honshu, e também tem locais como Tóquio, Nagoya e Osaka, tá? São aí as principais áreas do Japão. Então, gente, tá aqui embaixo um mapinha do Japão, tá? Tendo aí as suas principais ilhas, tá aqui a ilha de Hokkaido, aqui no extremo norte aqui, ó, a ilha de Hokkaido, a ilha de Honshu, a ilha de Shikoku e a ilha de Kyushu. Tem algumas pessoas que lê Hokkaido também, tá? Essas aqui são as 4 principais ilhas do Japão. E aqui, se vocês observarem, como que está distribuída a indústria japonesa, ó, metalúrgica, têxtil e tal. Ou seja, você vê basicamente que o Japão, até do sul, basicamente ao meio do país, aí, ele é quase todo industrializado, né? Essa industrialização ela vai perdendo força quando ela vai em direção ao norte, tá? Então, aqui nós falamos as 3 maiores indústrias do mundo, que é Estados Unidos, China e Japão. O livro de vocês ele chama também a atenção para o Canadá, tá? O Canadá, além de ser um país fortemente industrializado também, o Canadá ele vem aproveitando da sua vegetação. O Canadá ele arborizou, né? Replantou grande parte de suas florestas que no passado foram depredadas. Tá? E o Canadá hoje ele tem uma política totalmente sustentável. O que é uma política sustentável? Ele desmata, o Canadá ele está entre os países que mais desmata mundialmente, mas no Canadá existem leis que caso você derrube uma árvore, você tem que recolocá-la no local. Ou seja, ao mesmo tempo que eles desmatam muito, eles replantam muito. Então o Canadá ele acaba se destacando muito na fabricação de papel e celulose, em virtude aí desse projeto de desmatamento e ao mesmo tempo de reflorestamento, que é um projeto sustentável que os canadenses têm. Tanto que o texto está ali, ó, no Canadá o dinheiro dá em árvores, né? E se destacando aí, como eu já falei anteriormente, na fabricação de papel e celulose, tá? O livro destaca aqui também para vocês a Europa, sendo aí a maior concentração industrial da Europa, fica às margens do rio Reno e do rio Ruhr. Eu não coloquei aqui, mas também o rio Ruhr é muito importante para as indústrias da Europa, sendo de maior destaque o rio Reno. O que é o rio Reno? Grande parte das indústrias europeias se concentram às margens dele, tá? Ou seja, esse rio é um rio de grande importância econômica, não só para a Europa, mas para o planeta. Por que para o planeta? Gente, países de outros lugares do mundo também comercializam com a Europa. E se você tem esse rio aí, essas empresas se concentram às margens dele, ou seja, grande parte do comércio europeu é escoado através da navegação desse rio. Ele destaca aqui os países europeus em destaque: Alemanha, Reino Unido, França e Itália, aí como os principais países industrializados da Europa. E a Itália ali, a maior parte da Itália se concentra nas margens da planície do rio Pó, tá? E se destaca entre esses países europeus variadamente a siderúrgica, a automobilística, a indústria petroquímica, a indústria de eletrônicos e a indústria aeronáutica. Tá tranquilo? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, que a aula tenha sido útil. Queria agradecer a galera aí que está fazendo os exercícios direitinho na plataforma, aqueles que estão refazendo, quando erra, quando não fica legal, eu peço lá
para dar mais uma melhorada, a galera vai lá e faz, tá? Agradecer essa colaboração aí, a gente está vivendo um período difícil mundialmente, não só no Brasil, então todos temos que colaborarmos aí uns com os outros, senão as coisas não andam e vão ficar paradas, tá? Dizer aí, galera, para vocês continuarem tomando as medidas protetivas necessárias, né, para que todos possam voltar com saúde, tá tranquilo? Gente, é isso daí e até a próxima aí, valeu?